Veja nos próximos capítulos de Terra Nostra. Mateu acabará flagrando Marco Antônio dentro do quarto com Juliana. O Maliano tenta se explicar, alegando que estava ali apenas para visitar a filha, mas nada disso convence Mateu. Dominado pela revolta, ele acabará tomando uma atitude chocante contra Marco Antônio. E a reviravolta não para por aí. Mariana será pressionada por Janete a mentir para a polícia sobre o filho de Juliana, mas sem medo das consequências, a governanta decide contar toda a verdade. Tomada pela fúria, Janete expulsa Mariana de casa. Humilhada, Mariana vai embora, decidida a se vingar da megera, e essa vingança será devastadora. Janete acabará sofrendo o maior castigo de toda a novela. Por um detalhe que ninguém percebeu, Mariana colocará em prática um plano genial que fará com que Juliana recupere todos os seus filhos, mudando o destino da italiana para sempre. Mas antes de te contar como tudo vai acontecer, já deixa aquele gostei para apoiar o nosso canal. Aproveita também e me responda aí embaixo nos comentários a cidade em que você assiste a novela. Tudo acontece quando Marco Antônio vai atrás de Juliana na pensão e pergunta: Juliana, eu só queria te pedir uma coisa. Eu posso ver a minha filha? Juliana ficará pensativa, mas concorda. Como é claro, permesso. No quarto, os dois conversam. Juliana fala: E eu tô preocupada com meu filho, com aquela espanhola, Marco Antônio, que coela do advogado, que falou que a gente pode fazer. Marco fala: sim, o Dr. Ivan está estudando o caso. Ainda ansiosa, ela fala: E Hortência já sabe que eu sei que colou o bambino no meu filho. Ela sabe e eu não consegui esconder por mais tempo. Marco diz, surpreso: Mas o que foi que ela falou quando ela soube que você sabe que aquele menino é seu filho? Juliana responde: Falou que não vai me devolver ele, mas de jeito nenhum. Marco fala: Isso ela não pode falar nada. Isso é a justiça quem vai decidir. Então fique despreocupada. Se tudo der certo, você terá seu filho de volta. Juliana, um pouco apreensiva, dirá: Maeco, que tu vai me ajudar e não vai? Marco concorda. Eu sempre vou fazer tudo nessa vida, Juliana, para ver você feliz. É nesta hora que Mateu chega de repente e briga. Mas o que tá fazendo aqui, senhor Marco Antônio Maliano? Juliana tomará a frente e fala: E o senhor Marco Antônio Maliano veio aqui para visitar a filha dele, Mateo. O italiano nervoso diz: Mas então por que tu não levou ele lá embaixo para ele ver? Marco diz: Espera um pouco, Mateu. Também não é desse jeito. Nervoso, o italiano indaga: Mas tu está no meu quarto com a minha mulher, senhor Marco Antônio, e acha que tem jeito ainda de para falar comigo desse jeito? Juliana briga: Pare com isso, Mateo. Ele não tá fazendo nada demais. Marco insiste: A sua mulher, senhor Mateu, ainda é minha mulher e minha esposa, perante a lei. E esta menina que está aqui, neste berço, é minha filha. Mateu então exclama: Mas então por que tu não pega tua filha e leva embora desta pensão? Porque eu não quero mais ver você junto de minha mulher, capice? Juliana fala: Pare de ficar pensando em bobagem, Mateo. Pare de falar isto. Mateu grita: Mas cala a boca, Juliana, fique quieta. Marco também dirá: Fique calma, Juliana. Eu não vou levar minha filha comigo. E Mateu, olha uma coisa. Ela precisa muito mais da mãe dela do que de mim. E você, trate a minha filha como eu vou tratar o seu filho, como a sua mulher Rosana. E já deve estar lá em casa. Adeus, Juliana. Olha, e tem outra coisa, italiano. Eu não tenho medo de você. Marco sai e Juliana afirma: Tu não devia ter feito isso, Mateo. Ele veio aqui para ver a filha dele. E nós duas não estamos fazendo nada demais. Mateu fala: Mas ficou aqui no meu quarto, os duas, sozinho. Juliana briga: E você me mandou calar a boca. Mateu fala: Mas então por quê? Você não pegou tua filha e foi com ele? Juliana ficará chocada: Porque ele veio, tá vivendo com a tua mulher em aquela casa. Senão,
e eu já teria ido. Enquanto isso, junto com os malianos, Rosana indaga com Janete. Meus pais já são nossos vizinhos, senhora. Já tomaram posse da residência nova e estão felizes da vida. Janete é falsa com ela e fala. Ai, que bom, eu posso imaginar. E o seu filho? Rosana responde. Meu filho ficou lá com eles, mas se a senhora permitir, fala. Faça assim, minha filha, faça isso. Vá buscar o seu filho. Rosana sai dizendo. Claro, estou indo. Obrigada, com licença. Janete solta seu veneno sozinha. Só por hoje, querida. Até parece, menina. Eu não quero saber daquele italianinho bastardo nesta casa. Após algum tempo, os pais de Rosana chegam e Janete comenta. Eu fico muito contente em saber que já estão instalados na casa nova. Maria do Socorro comenta com Janete. Bom, instalados não. Olha, ainda há muito que arrumar naquela casa. Gumercindo concorda. É isso, mas devagar, tudo se ajeita. Janete continua dizendo. É verdade, Sr. Gumercindo, mas de qualquer forma, eu tenho muito prazer em recebê-los aqui nesta casa para as refeições. Maria fala. E nós ficamos muito gratos por isso. Uma coisa, onde está minha filha? Janete afirma. Ela está lá no quarto com o filho dela. Fique à vontade. Já no quarto, Luísa comenta com Rosana. Nossa, que lindo seu menino, dona Rosana. A moça agradece. Obrigada, Luísa. Mas onde está a dona Mariana? Luísa explica. Nossa, eu nem lhe conto, senhora. A dona Mariana foi-se embora e levou o Francisquinho com ela, acredita? Rosana ficará chocada. Ela foi embora? Como assim? Luísa continua dizendo. Foi. Ela teve uma discussão feia, uma séria mesmo com a madame. Arrumou as trouxas e desapareceu de madrugada, levando a criança. Rosana diz. Mas como pode ter acontecido uma coisa dessas, Luísa? Ela levar o neto da senhora Janete? Luísa explica. A senhora Janete jamais aceitou aquele menino como o neto dela, dona Rosana. Depois que a dona Juliana foi embora daqui, aquele menino virou um jeitadinho aqui dentro, coitado. Rosana fala. Nossa, sério? Bem que eu sempre estranhei que não desse muita importância a ele. E ninguém vai atrás dela e dessa criança? Luísa nega. Bom, eu acho que não. Creio que estão esperando que ela se arrependa e traga o menino de volta. Se a senhora quer saber, a dona Janete deve estar rezando para que isso não aconteça. Rosana pergunta. Mas por que você diz isso? Luísa explica. Porque ela sempre odiou aquele falso maliano. Como ela diz, ela não gosta de crianças, muito menos um bastardo. Já durante a noite, Paola e Francesco conversam. A moça questiona. Mas por que você se preocupa tanto, amore mio? Francesco diz. Mas eu tô preocupado. Desde que saí daquela casa, as coisas lá vão de mal a pior. Paola diz. Mas por que de mal a pior, Francesco? Está preocupado com a tua mulher, é isto? Francesco nega. Mas é claro que não, por favor. Com ela não estou preocupado nem um pouco. Paola então diz. Mas agora, o que está acontecendo então? Me fale. Francesco diz. Nós temos lá uma governanta que já me veio junto a gente com a Janete quando nós casamos. Paola ainda pergunta curiosa. Eco, mas o que tem a governanta? Francesco diz. Ela veio com a minha mulher e saiu de lá daquela casa, levando meu neto. Paola ficará surpresa. Mas que neto? Tu nunca me disse que tinha um neto, e agora tem um? Francesco explica. Mas é um neto torto, Paola, é um torto. É uma história muito complicada para eu te contar agora. Paola, ainda curiosa, diz. Mas tu tá me aborrecendo, então me conte logo, cazzo. Francesco diz. É um menino que eu peguei para criar, para fazer de conta que era filho de minha nora Juliana. Dei até o meu nome para ele, Francesco Mariano Neto. Eco. Paola diz. Não, eu não entendo nada. Como fazer de conta que era um filho de tua nora, Juliana, se ela largou do teu filho? Francesco diz. Mas Deus santo, Paola, não te falei que é uma história muito complicada? Paola insiste. Mas me conte, por favor, e agora quero saber. Francesco diz.
Eu estava querendo salvar o casamento do meu filho com a Juliana, que é filha do meu amigo Júlio. Paola fala. Ah, sim, tu amigo Giulio, aquele que ficou preso na nossa Itália, para tu poder fugir para o Brasil. Francesco afirma. Ecco, é aquele que tirou a vida, aquele peste naquele navio maldito. Paola fala. Ecco, mas sabe, você estava querendo salvar o casamento do teu filho com a filha do teu amigo Giulio e pegou um menino para fazer de conta que era o filho dela. Francesco diz. Ecco, e eu dei meu nome para ele, como se fosse o meu neto verdadeiro, Francesco Neto. Paola ainda diz. Mas e depois, o que aconteceu? Francesco continua dizendo. Mas depois, dei até o banho da fortuna nele, quando pensei que tudo havia dado certo. Paola fala. Mas banho de fortuna? Mas o que é isso, banho de fortuna? Francesco fala. É o banho que eu vou dar ao nosso filho quando ele nascer, Paola, é isso. Paola diz. Mas eu quero saber deste banho de fortuna. Me conta essa história completa. Francesco fala. Tá bene. Vamos fazer assim. Me serve um pouco de mais vinho, que eu te conto, vá. Paola concorda. Ecco. E eu quero saber de tudo, vê? Francesco diz. Banho de fortuna. Se dá uma 7 moedas de ouro, é um banho de fortuna. Ele então contará em detalhes tudo a Paola. Já na pensão, Damião conversa com Tizio enquanto come. Damião questiona. Mas que história é essa, meu filho, que você está me contando? Explique direito. Tizio fala. É o que eu estou lhe falando, pai. A dona Mariana foi embora daquela casa e levou aquele molequinho com ela. Damião questiona. O que, o Francisquinho? Tizio afirma. É isso, e ninguém sabe para onde ela foi. Damião pergunta. Mas ela não esteve aqui não, foi? Tizio nega. Damião continua. Mas que diacho? Onde será que ela se meteu, hein? Tizio então diz. Eu não sei. É isso que o senhor Francesco e o Marco Antônio estão querendo saber. Neste mesmo momento, Mateu e Amadeu conversam. E eu briguei com ela, meu amigo, e foi feio, viu? Briguei muito. Amadeu pergunta. Mas tu brigou por quê, amigo meu? Mateu fala. Porque eu peguei os dois juntos, no nosso quarto, acredita? Amadeu fala. Mas tava fazendo alguma coisa? Mateu diz que não. Nada. Estava fazendo nada. Estava só conversando. E ele disse que veio ver a filha dele. Amadeu diz. Mas então por que tu brigou com ela, Katsu? Mateu fala com ciúmes. E eu já tinha dito para ela que não queria ver os dois juntos. E foi o que aconteceu, entende? Amadeu então briga. Mas que bobeira, amigo meu. Tu tá parecendo o marido de Hortência. Deite com esse ciúme que tu tem com a tua mulher. Mateu fala. Mas vira esta boca pra lá. Aquele homem já tá sem vida. Amadeu continua dizendo. Mas com a graça de Io. Mas não vá também você perder a vida por causa disso, hein? Mateu fala. Mas que bobeira que tu fala, meu amigo. Dio santo. Na casa dos Malianos, Rosana comentará na hora do jantar. Amanhã eu vou ter que sair com a minha mãe, porque ela quer comprar uma montanha de coisas para casa. Maria do Socorro também fala. Isso, roupas de cama principalmente. Eu trouxe muito poucas, é necessário. O Mercindo ainda lembra. É isso, e você precisa fazer também a despensa, senhora Maria do Socorro. Precisamos ter o que comer naquela casa, para não ficar toda hora aqui abusando a hospitalidade da Janete. A Megera então fala. Imagina, não é abuso nenhum, senhor Gumercindo. Antes, é um prazer recebê-los aqui. Marco fala. E seu filho também, Rosana. Pode ficar aqui até que as coisas se normalizem, lá na casa de seus pais. Rosana agradece. Muito obrigada, Marco Antônio. Janete fala. Foi o que eu já disse para ela, meu filho. Maria do Socorro fala. A senhora é muito generosa, dona Janete. Nunca vi igual. A Megera se gaba. Ah, que mãe não é, né, dona Maria do Socorro, quando se trata da felicidade dos filhos. De volta na pensão, Mateu pensativo dirá para o amigo. Agora aquele homem tá lá com a minha mulher e meu filho. Amadeu fala. Mas que mulher? Tu tá falando? Não largou a Rosana? Mateu questiona. Eu larguei. Mas que tem? Mas não é isso, você não tá entendendo nada. Amadeu diz. Mas o quê? Você tá com ciúme?
porque o Marco Antônio veio aqui pra ver a filha dele. E agora tá com ciúme porque a Rosana tá lá com ele. Mateu explica. Mas eu tô falando isso por causa do meu filho, Katsu, não por causa da mulher. Amadeu fala. Não, você tá falando isso por causa de tua mulher, Rosana. Esse ciúme já tá ficando doentio. Mateu fala. Mas isso não é vero, não é vero. Amadeu insiste. É vero, sim, senhor. Você queria era ficar com as duas. Mateu briga. Mas que bobagem é essa? Não fale isso, Amadeu. E eu só amo a minha Juliana, Katsu. Já na cozinha, Juliana comenta com Dolores. Mas ele me mandou calar a boca. Dolores dará uma gargalhada. Mas ele tá com ciúmes, nena. É como é engraçado o amor entre jovens, não é mesmo? Juliana diz. Manoduo, não estávamos fazendo nada demais. Dolores explica. A Juliana, empresta atenção, que pode pensar um homem que vê sua mulher dentro de seu quarto com outro homem. É ciúmes, mas não vá brigar com teu marido por causa disso. Juliana repete. Mas ele mandou calar a boca na frente de Marco Antônio. Dolores fala. Mas esquece isso, nena. Brigar não leva a nada, querida. Juliana ainda reforça. E depois, falou porque eu não peguei. Mais novidades e resumos da novela? Então não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Obrigado e até o próximo vídeo.